amigos, amigas, irmãos e irmãs. É uma alegria estar com vocês novamente para que possamos refletir numa porção das Escrituras, mais especificamente na carta de Paulo aos Filipenses. Nós encontramos um recado de Paulo ali no versículo 12, um tanto interessante. Ele diz assim: quero que saibam, irmãos. Ele queria dar uma informação que ele considerava importante e por isso ele introduz o assunto dessa maneira. O que ele queria informar os filipenses? Os filipenses seguramente estavam cientes de que Paulo estava preso, o que não era uma boa notícia. Nós olhamos uma situação de prisão como desagradável, imprópria, limitante, e para alguém como Paulo, que tinha a responsabilidade de proclamação do Evangelho, estar na cadeia, de alguma maneira, era uma péssima notícia. Não era adequado, não era estratégico e, pessoalmente, era um prejuízo significativo. Então, Paulo está dando a eles notícias do que está acontecendo, embora ele esteja preso, ou com o fato de ele estar preso. Mas, de uma certa ótica, todos nós concordamos. A cadeia, para quem quer que seja, para a pessoa que está nela, isso é uma má notícia. Para alguém que tinha a função de proclamar o Evangelho, isso é uma má notícia. Não é somente essa má notícia que estava acompanhando Paulo naqueles dias. Também existia a má notícia de que algumas pessoas, se aproveitando de que Paulo estivesse preso, eles estavam pregando a Cristo. É verdade que algumas estavam pregando com uma boa vontade, sabendo o seguinte: uma vez que Paulo foi tirado do cenário e da responsabilidade de pregar o Evangelho, precisamos substituí-lo. Precisamos preencher esse espaço. Entretanto, existiam outras pessoas com uma outra perspectiva. Eles entendiam que uma vez que Paulo estava fora do cenário, essa seria uma boa oportunidade de elas ocuparem o espaço projetando a si mesmas. Eles entendiam que essa era uma boa oportunidade para serem críticos de Paulo, talvez dizendo: ele merece estar na prisão, é bom que ele lá esteja. É por isso que ele diz que eles estavam fazendo por rivalidade, não por um bom motivo. Então, o fato de existirem pessoas que estivessem pregando com uma má atitude, de certa maneira, também é uma má notícia. Entretanto, é muito interessante percebermos como é o coração desse homem. Aquilo que seria uma má notícia, ele conseguia entregar nas mãos de Deus e provar da experiência de aquilo ser uma boa notícia. De certa forma, posso dizer que, com a perspectiva de Deus, o apóstolo Paulo era um otimista. Ele não se deixava dominar pelas situações críticas e desagradáveis. Antes, ele era alguém que fazia das circunstâncias difíceis, com a bênção de Deus, uma circunstância que era uma bênção. Veja, no caso da prisão. No caso da prisão, ele diz: olha, eu quero que vocês saibam que as minhas cadeias em Cristo, elas foram oportunidade de fazer o Evangelho ser conhecido de toda a guarda pretoriana. A guarda pretoriana, originalmente, era uma guarda que cuidava da segurança de grandes autoridades militares. Com o passar do tempo, ela passou a cuidar também da segurança do imperador. Ela era tão importante e estratégica que houve caso que, com a morte do imperador, foi ela quem definiu quem era ou quem seria o novo imperador. Ela não estava rivalizando com o Senado, mas ela tinha o poder de zelo e de cuidar do bem-estar da nação, do império. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: eu estive preso, essa é a má notícia, mas através da minha prisão eu pude proclamar o Evangelho. Qual era a realidade? No tempo que ele estava na prisão, numa casa, ele estava algemado com um soldado. Os soldados se revezavam e Paulo continuava ali. Poderia dizer que isso era uma audiência cativa. Aquelas pessoas tinham que ouvir Paulo. E dessa maneira, Paulo foi pregando-lhes o Evangelho e alguns deles foram se convertendo. No capítulo 4, ele chega a dizer e mandar saudações daqueles da casa de César. Ou seja, aquilo que era uma má notícia, a prisão, Paulo viu como uma oportunidade de proclamação do Evangelho para um público estratégico e relevante e naquela sociedade. Ele não se abateu com as más notícias, ele as aproveitou.
Mais adiante, falando daqueles que estão pregando por inveja, ele mesmo vai dizer no versículo 18, mas o que importa? Ele não estava desanimado porque algumas pessoas estavam rivalizando com ele. Ele não estava desanimado porque algumas pessoas poderiam estar acusando de alguma coisa. Mas ele estava animado, sim, porque ainda que aquelas pessoas estivessem fazendo com um mau espírito, com uma má motivação, eles estavam pregando o evangelho verdadeiro. Eles não estavam corrompendo o evangelho. Eles estavam com a disposição corrompida de pregar o evangelho. Dessa forma, meus irmãos, vejam o apóstolo Paulo que não se abate em circunstâncias porque ele tem a noção clara de que o nosso papel é proclamar o evangelho, anunciar a glória de Deus, anunciar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não existe situação que seja ruim. Nós estamos muito acostumados a olhar para as realidades que nos cercam, que são ruins, são mal qualificadas, são opressoras. E é verdade, essa perspectiva pode estar correta. No nosso país, muitas coisas não funcionam. Há muita opressão e corrupção. E as manifestações estão aí de sobra, reclamando dessa realidade. Podemos nos tornar aliados dessas manifestações? Sim, mas temos que entender que essa é a oportunidade que Deus tem nos dado de anunciarmos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque esse povo não conhece a resposta de uma vida abundante. E não podemos ficar desanimados com a situação crítica, mas como o apóstolo Paulo, olhar de uma maneira otimista aquilo que Deus pode fazer através de nós na circunstância real que nós nos encontramos. Que Deus use você, na circunstância que for, para que a sua mensagem seja proclamada, a sua bondade seja proclamada, o seu amor seja proclamado. Que Deus lhe abençoe.